Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, para me ajudar a apresentar o programa, eu estou aqui com a minha companheira e colega Elisama Alves, fisioterapeuta, trabalha na área neurofuncional, geriatria e também trabalha com pacientes com vertigens. Nossa convidada é Jaqueline de Souza Mazon, que ela é fonoaudiólogo, ela é especializada em audiologia e linguagem, né? Trabalha no Centrinho, na Clínica Chung, e ela também trabalha com exames de aparelhos auditivos, né? Seja bem-vindas. Obrigada. Jaque, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde que você é, como que você virou uma fonoaudióloga, o que que te encantou. É bem curioso, assim. Eu sou formada há 4 anos, sou formada pela Faculdade ELUSC, sou da primeira turma de fono de Joinville. E meu interesse foi voltado porque eu sempre gostei da área de comunicação. Então, eu sempre pensei em trabalhar com isso. Como na época eu fui concursada e fui trabalhar numa unidade básica de saúde, eu percebi que eu gostava daquilo ali, que era saúde, que eu me interessava. Então, uma menina, uma amiga minha, falou: já que tu gosta muito da comunicação, tu já viu falar sobre fono? Vai abrir a primeira turma aqui em Joinville. Eu vejo porque a gente encaminha os pacientes, mas nunca tinha me interessado. Quando eu fui olhar, vi que ia abrir a primeira turma em Joinville, eu entrei em contato com a coordenadora do curso na época, e ela super me recebeu, ela falou: vem aqui conhecer a faculdade, te explico um pouquinho mais sobre fono. E a princípio eu imaginava que era voz e terapia de linguagem infantil. Era isso que eu acreditava que era. A gente via que nas empresas tinha a parte de audiologia, mas só referente ocupacional, né? Que é um trabalhador. E não imaginava que era todo esse mundo por trás. Então foi trabalhando, foi tendo mais contato com a área que eu fui realmente conhecendo o que era fono. E hoje realmente estou numa área que eu gosto do que eu faço. Legal. Jaqueline, pensando nessa área auditiva, que é a que hoje você tem mais enfoque, né? Como que funciona a avaliação desses pacientes? Então, as avaliações auditivas são voltadas dependendo da idade do público, né? Então, crianças, a gente geralmente, como eles não respondem ao exame de audiometria, então, audiometria, para quem não sabe, é aquele exame que o paciente entra na cabine, é dado o estímulo em várias frequências e intensidades diferentes para medir a acurácia auditiva desse paciente. Então, a gente dá o estímulo, o paciente responde. Nos bebês não funciona dessa forma, né? Então, começa lá na maternidade pelo teste da orelhinha. Então, a fono lá já faz o teste da orelhinha, reprovando, ela faz uma reprova e encaminha depois para um serviço especializado. Tá? Falando de SUS, já que eu trabalho no SUS, então começa pela maternidade Darcy Vargas e dando reprova, eles já encaminham diretamente para o centrinho. Então, hoje esse encaminhamento é direto, então a criança não espera para essa avaliação, porque a criança tem pressa, né? Então, é o teste da orelhinha, que no caso é as emissões otoacústicas. Então, o bebezinho tem que estar paradinho, dormindo, tranquilo, não necessita de resposta. Então, é dado um estímulo e o movimento em que as células auditivas, a forma com que elas se movimentam quando elas recebem esse som, o equipamento capta isso e é onde a gente vê se teve resposta ou não. Não tendo resposta a esse teste, a gente caminha para o PEAT. É um exame também que o bebê tem que estar dormindo, paradinho, calmo. Então, é colocado eletrodos e é uma avaliação eletrofisiológica que a gente fala. Então, não depende de nenhuma resposta desse paciente, né? Então, esse é o público infantil, a forma de diagnóstico. Então, os adultos ali, crianças, a partir dos 3 anos de idade, então, que já respondem, já que a gente já consegue fazer uma audiometria lúdica, então, o que a gente diz? Olha, então você vai ouvir um passarinho aí, então toda vez que o passarinho cantar, você coloca a comidinha pro passarinho. Então, a gente fala, pega a comidinha, escuta. Então, eles ficam lá atentos, assim. Então, a gente cria um mundo lúdico. Então, geralmente, a partir dos 3 anos, a gente já consegue avaliar com a audiometria, né? Adultos, então, audiometria convencional, e tem também alguns outros exames, que no caso a áudio ocupacional, voltado aos trabalhadores, né? Então, geralmente a audiometria não tem a teste de fala, não tem a imitanciometria. Então, é uma áudio mais rápida na empresa. Então, se o caso o funcionário tem uma alteração, aí eles encaminham geralmente para uma clínica para fazer áudio completa, audiometria completa. Legal. E quais são os fatores, geralmente, que levam à perda auditiva, né? Pensando tanto nessa população mais precoce, quanto até no adulto, no idoso. Geralmente, criança, a gente percebe assim, sífilis gestacional, um HIV, então alguma doença ali, nascimento, então antes do bebê nascer, que desenvolve no ventre da mãe, ou na hora do parto, pode ocorrer alguma intercorrência que pode estar gerando essa perda de audição na criança,
ou quando a criança acontece algo, alguma situação que ela precisa ficar muito tempo em incubadora, em uso de medicamentos. Então, a incubadora, a gente olha, o bebê tá quentinho, né? Tá cuidado. Mas ali ele tá com muita medicação. Então, ele é muito sensível, geralmente, à prematuridade, né? Que o bebê vai pra incubadora. Esses barulhos, esses sons, então, tudo interfere e pode, sim, ter essa perda de audição já na infância, tá? De criança. É raro os casos que nascem com uma perda de audição sem ter tido nenhuma intercorrência. Na idade adulta, então, a gente percebe cada vez mais essa perda de audição. A gente percebe jovens que usam muito fone de ouvido. O uso do fone de ouvido é muito prejudicial. Então, os gamers, né, que usam aqueles headphones, headset, Nossa, né? então E deve fica estar aumentando muito, né, a incidência, porque em jogos tá cada vez mais, né? E tem algum estudo que fala assim, você deve usar no máximo tantas horas por dia o fone. Existe alguma recomendação dessa forma ou ainda não? Altura, talvez. Então, existem recomendações que a gente fala, né, sobre até usar o fone e ter um tempo de descanso. Hoje, vocês percebem que os fones atuais, quando você tá no celular, tá ouvindo música, se você aumenta muito, ele já vem uma mensagem na tela do celular. Cuidado com o volume, né? Pode ser prejudicial à sua saúde. Então, isso já foi observado lá atrás e eles estão fazendo medidas para que hoje já venham nessas tecnologias esse alerta para a pessoa se atentar a isso, né? Cuidar. Só que a gente sabe que o público jovem é uma coisa que isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu não vou ficar velho nunca. Então... E é uma coisa assim que a gente sempre bate na questão da fisioterapia, né? Porque as pessoas não sabem nem a função de um alongamento, né? Elas acham que alongamento é para prevenir lesão, então é uma cultura que a gente tem, né? Então eu creio que na parte de vocês não seja muito diferente disso, né? No entanto que, por exemplo, existe alguma idade correta para começar a fazer avaliação para ver se está tendo alguma perda auditiva ou não? Então, geralmente, o que a gente observa na clínica, no dia a dia? Os pais percebem assim, eu chamo e ele não responde. Ou a criança, ela fica muito perto da televisão. Então, assim, eu percebo que meu filho, quando vai assistir um desenho, ele fica muito perto da TV. É normal isso? Aí, geralmente, eles acham que eles levam no oftalmo, né? Pra avaliar. Não, tá tudo certo. Então, eles deixam. Aí, geralmente, quando começa a falar as primeiras palavras, tem trocas na fala. Aí, eles vão para um médico para poder avaliar. Antigamente, tinha muito pediatra que falava, não, espera com 5, 6 anos para ver. Hoje, graças a Deus, os profissionais já estão bem atentos a isso. E eles já encaminham, às vezes, para um otorrino, para fono, para fazer avaliação. Porque muita troca de fala, então a gente pega na troca de fala, porque a criança está falando errado, porque ela não está ouvindo adequadamente. Então, a gente consegue esse encaminhamento cada vez mais cedo. Então, a gente está vendo que os professores nas escolas, então, a parte até da formação dos professores, eles estão deixando eles mais atentos a isso. Então, quando a criança vai para um CI, que é pequenininha ainda, eles já estão observando que a gente está chamando, não está respondendo, ou fala o nome, ele não se atenta, ou está trocando umas palavrinhas. Então, os profissionais já estão se direcionando para isso, para essa avaliação precoce. Nossa, eu tinha pensado nessa situação, né, de que a audição iria influenciar a fala. Até porque esses tempos a gente estava comentando sobre os pais têm costume de ficar balbuciando, falando com vozinha fina, né? Polêmico, né? Achando bonitinho falar errado. E ele vai lá e dá o que o filho quer e não pede para falar. Sim, tem bastante disso, a gente vê bastante na prática, assim. Então, às vezes os pais fazem e eles nem sabem. Eu nunca percebi que eu faço isso. Então, a gente já direciona. Não, deixa pedir, deixa, né, fala a palavra corretamente. Então, fala 2 vezes, ele vai falar errado, tudo bem. Então, tu vai dando a amostra correta, né? Então, para a criança ter essa referência. E geralmente é isso, tá? Então, vem com uma troca de fala, eles já pedem, vamos avaliar a audição primeiro, para ver se não tem nada na audição que esteja fazendo essa criança escutar errado, então falar errado. Antes de tu perguntar, deixa eu só fazer um comentário, né? Ontem minha paciente, ela falou assim, nossa, tem uma menina lá no prédio que ela tá com 1 aninho de idade, ela já fala tudo. Até onde que isso é bom e isso a gente deve ter uma atenção? Porque na parte motora, se a criança ela começa a pular fases, né, que a gente fala de rastejar, de rolar, de ajoelhar, né, de andar de 4 apoios. Antes do tempo certo. Antes do tempo acaba criando um prejuízo lá na frente, né? Se não for cuidado, né? E essa questão, por que cada vez mais as crianças elas estão falando mais rápidos, né? O estímulo, eu acredito que antes, a gente vê a nossa infância, né? A gente não tinha inúmeros brinquedos, inúmeros estímulos que hoje se tem. Então, a gente percebe que esse contato com, às vezes, o celular, claro, é prejudicial. Então, a gente fala, né, desde pequeno.
Porque quando a criança recebe tudo pronto, ela não precisa de esforço nenhum, né? Mas existem crianças que os pais já estão mais atentos, que eles brincam, que tem essa interação, e a criança passa a falar mais cedo mesmo. Então, não vejo nenhum motivo assim que possa prejudicar essa fala antecipada. É mais a questão de estímulo mesmo da criança. Não tem nada que a gente observe assim, vai ser prejudicial ela falar tão cedo. Sobre aparelho auditivo, Jaqueline. Nossa prática, assim, a gente observa, né, João? Os pacientes têm muita dúvida. Será que eu tenho que usar aparelho? Será que eu não? A partir de quanto de perda que é indicado, né? Você trabalha? Muitos pacientes chegam na clínica com a queixa de zumbido primeiro. Eles percebem assim, nossa, começou um apitinho, uma zoeira, um chiado no meu ouvido, e eles encaminham para o otorrino, né? Então, eles se veem para o otorrino e o otorrino encaminha para avaliação auditiva. Então, geralmente é o primeiro passo ali, ou é aquela velha história. Eu tô falando em casa, conversando, minha esposa fala comigo, diz que eu não tô escutando, que eu não respondo, que ela me chama e eu não escuto. Então é aquela briguinha, né? A esposa fala, eu acho que não quer me escutar mesmo. Tinha TV lá no super alto pra ver um programa Os filhos reclamam da TV alta, então eles vêm com essas demandas, né? Então, hoje, falando de SUS, existe uma média, né, que é uma regra do Ministério Público, do Ministério de Saúde, desculpa, que a gente deve seguir. Então, uma perda auditiva com média tritonal de 500, 1.002 Hz ali, né, e 4 Hz. Com média acima de 40 decibéis, já se enquadra a critério do uso do aparelho auditivo. Criança, até antes disso, por conta do desenvolvimento de fala, geralmente a gente faz um estudo com o otorrino, com o médico, eles indicam antes desses decibéis, porque a criança não pode ter perda nenhuma auditiva, né? Não pode ter perda de som. Isso a gente trazendo para mensuração, teria alguma comparação só para o pessoal de casa mais ou menos entender os decibéis? No dia a dia, então, por exemplo, pacientes que tu conversa, às vezes num tom de fala padrão, esse nosso tom de fala, ele fica em torno ali de 30, 40 decibéis, tá? Tom de altura de fala normal das pessoas. Então, por que são essas médias que a gente avalia? Porque são as médias de fala, tá? Inclusive, então, o paciente já começa a perceber uma dificuldade. Então, é sempre o pede para repetir, ou só dá aquele sorrisinho porque não ouviu. Então, para as pessoas saberem Bastante. Então, tu fala e ele... Aí tu fez uma pergunta e ele só ficou assim, porque ele não entendeu. Então, para as pessoas entenderem, essas médias são feitas por conta, são as médias de fala, a altura normal de fala. E até a gente observa a questão da adesão desses pacientes, né? Desde ali no dia a dia a gente observa que, mas como será que eu vou me adaptar ao aparelho auditivo? Ou, eu vou ter que ficar colocando na orelha e se eu esquecer de colocar, e se eu tomar banho com ele? Às vezes nem tentam por medo de não se adaptar, né? Como que é a adesão desses pacientes? Ou como que você maneja isso para que eles tenham uma adesão melhor em relação a isso? Então, falando, eu já tive experiência tanto no particular, com vendas de aparelho auditivo, quanto pelo SUS, né? Então, complementando até aquela pergunta que tu fez ali sobre a indicação do uso do aparelho, né? Acima, até 25 decibéis, um volume de 25, então vamos falar em volume que fica mais fácil. Volume de 25, a audição de todos é normal. Acima disso, então, uma perda de 30 com 40, né, 35 decibéis para cima, já tem uma perda de audição, já é indicado o uso do aparelho auditivo, né? Hoje a minha prática é do SUS. Então, no SUS, a gente precisa de uma média ali de 40 no volume para poder indicar aparelho auditivo. São avaliados outros fatores, porque às vezes a média não fecha, a média é nos sons mais graves, e o paciente tem uma perda grande lá nos agudos, né? Nas frequências mais altas, nos sons mais finos. Então, a gente analisa o caso e indica aparelho para cada caso. A adesão dos pacientes, então, pelo SUS, o que a gente fala? O SUS não dá aparelho auditivo para quem não precisa. Então, se o paciente está recebendo, é porque ele tem essa necessidade. Muitos pacientes não se adaptam inicialmente porque eles têm a falsa ilusão que é uma coisa fácil, que eu vou colocar e eu vou sair entendendo tudo. Então, o que a gente sempre comenta? Uma coisa é ouvir e outra coisa é entender, né? O aparelho auditivo vai fazer o paciente ouvir, não vai fazer entender. Entender é um processo que demanda questão, né, cortical, então precisa de estímulo, tu precisa mandar informação para o cérebro. Então, sempre, quando eu vou indicar um aparelho auditivo, eu falo, olha, você se enquadra ao critério de uso de aparelho, mas eu vou deixar bem claro que não é uma coisa fácil. Então, você tem o direito de receber, mas tem o dever de fazer o seu esforço e a sua parte, né? Então, o paciente já fica atento. Fala, olha, você tem
uma perda de audição que não foi de ontem para hoje. Geralmente é uma perda de audição de mais tempo, de anos, né? Então tem muitas pessoas que trabalharam em indústria, trabalharam com ruído, e na época não tinha todas essas leis que exigiam proteção auditiva, né? O plug ou o concha que protege a audição. EPI, né? Os EPIs. Então, muitos pacientes vêm uma perda de audição de muito tempo. Então eu digo, o que eu sempre digo para os pacientes? Pensa, o teu cérebro ele está em silêncio. Essas regiões, quando não são estimuladas, elas estão paradas, né? Então, agora o que está acontecendo? Quando a gente coloca o fone de ouvido, é como se iluminasse toda aquela região. E quando isso acontece, você vai perceber inicialmente todos os sons. Então, sons que você nem tinha mais a memória auditiva dele, né? Então, no começo eu digo, pode ser um pouquinho desconfortável, porque a gente vive num mundo muito barulhento. É assim mesmo, tem que usar todos os dias, pelo menos 10 horas por dia. Aí eu brinco muito com os pacientes que no centrinho a gente atende muito idosos, né? Eles falam, mas quando eu fico sozinho em casa, eu tiro o aparelho, porque eu tô sozinho. E quanto tempo tu fica sozinho? Minha família vai trabalhar e eu fico em casa sozinho. Ou seja... 8 horas no mínimo. Nossa, não está usando o aparelho, né? Então eu digo assim, quando eu tô sozinha em casa, eu não tiro as minhas orelhas, eu brinco com eles riem, né? Então é importante, mesmo esses estímulos pequenos, eu falei, se alguém bate palma na frente de casa, se estoura uma tomada, até por questão de segurança, né? Tem que usar o aparelho. Então, a adesão é assim, então, o paciente, no começo, ele sente um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo, com o uso, vai criando aquele hábito e o cérebro vai deixando de prestar atenção nos ruídos de fundo e prestando atenção nos sons mais importantes. Eu sempre oriento os pacientes dessa forma. E o que é importante também para acostumar é fazer os acompanhamentos, né? Então, hoje no SUS, o que a gente faz? O paciente adapta o aparelho, 30 dias depois ele retorna, para a gente ver como é que foi essa experiência de um mês, se o som está suficiente, se ele está muito estridente, se está muito agudo. Então, tem pacientes que voltam e falam, nossa, eu não posso lavar a louça, porque quando a água bate na louça, é como se estivesse batendo metal. Então, os aparelhos auditivos, hoje em dia, eles têm muita tecnologia. Conseguimos tirar os ruídos fortes de fundo, a gente consegue cortar esses sons metálicos, sempre favorecendo a fala. Então, quando o paciente volta nesses 30 dias, a gente precisa ir conversando com ele e entendendo, para conseguir sanar esses problemas, né, que tem no dia a dia dele, para que fique mais confortável. Hoje em dia você percebe que essa questão da barreira, do preconceito, né? Porque eu tive muitos pacientes assim que não aceitavam por preconceito, eu acho que a palavra, principalmente os idosos, né? Vergonha, porque a gente perde a visão e a gente usa óculos. Por que a gente não perde a audição e não usa o aparelho auditivo, né? Tem bastante ainda, assim. A gente percebe, até eu tenho uma amiga paulista que trabalhava com aparelho auditivo lá, e ela diz assim, o pessoal de Santa Catarina tem muito essa questão da aparência, muito de não querer mostrar, de não querer aparecer. No SUS não é diferente. Então, chega pacientes com uma perda muito grande, já falando que, se eu puder escolher, eu quero aquele aparelho menorzinho que tiver. O intra que a gente fala. Então, qual que é o critério de indicação, né? Então, cada paciente, cada caso é um caso. Então, assim, mas a minha vizinha usa aparelho e ela usa aquele pequeno, por que eu tenho que usar esse grande? Pela questão da vergonha, né? Então, a gente sempre fala, nós analisamos como um todo o paciente. Então, quanto maior a perda de audição, a gente precisa de um aparelho que tenha uma potência melhor e consiga mandar som lá para dentro do ouvido. Então, consequentemente, é um aparelho maior, aquele que vai atrás do ouvido com a pecinha dentro, né? Então, a gente já explica isso para o paciente. Olha, a sua perda não dá para colocar, porque se a gente colocar um aparelho daquele pequenininho, não vai fazer diferença. Então, eles entendem até aí. Quando coloca, eles acham um pouquinho. Mas o que eu digo? Quando você coloca numa balança a questão da aparência, a questão do benefício que ele vai trazer, depois que o paciente acostuma a ouvir, costuma a conseguir conversar com as pessoas, ter uma comunicação, ter uma vida de volta, eles vão se acalmando ali com a questão do aparelho. Mas os adolescentes, a gente percebe assim que já atendi alguns casos de vindo a mãe e o adolescente falando, olha, ele não quer mais usar o aparelho, porque... Enfim, né, as questões do adolescente, né? Tá com o aparelho auditivo, acho que vão rir, vão falar dele. Então, eu tento sempre trabalhar da seguinte forma. O aparelho é uma coisa pro teu bem, né? Então, o que é melhor? A pessoa ver que tu tem um aparelho, mas conseguir conversar contigo, ou começar a falar contigo e tu não escutar e não conseguir responder, né? Então, eu sempre tento trazer por uma outra forma. Eu falo, olha, cada tempo que tu passa sem um aparelho auditivo, teu cérebro não vai receber aquele estímulo.
E depois, quando você vir para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho exige. Então, assim, se ele não falar, se ele omitir essa informação, uma contratação vai ser ruim. Então, sempre comenta, fica com o aparelho. Ah, se fizerem uma brincadeira contigo, entra na brincadeira, porque é uma coisa que faz parte de você, faz parte, né, da sua vida, é pro seu bem. Então, sempre tento trazer por esse caminho. Entendi. Como você falou, Jaqueline, a perda auditiva, ela envolve muito mais do que o não escutar, né? Envolve memória, envolve cognição e provavelmente até aspectos emocionais ali, né? Como que funciona isso na tua prática? Até a questão do encaminhamento desses pacientes para outros profissionais que talvez precisem entrar ali para auxiliar. Então, no serviço público, a gente tem uma equipe que também tem vários profissionais, né? Então, a gente tem a questão do assistente social, do psicólogo. Então, esse adolescente, por um caso, né, que eu comentei, foi um caso que eu passei para psicóloga. Falei, ó, faz uma conversa com essa família, tenta fazer uma conversa com ele. No centrinho, o objetivo não é a questão da terapia, né? Então, ela conversa, se ela vê que é necessário, o próprio psicólogo faz o encaminhamento para outro psicólogo da rede, né? Então, assim, mas a gente percebe que o aparelho auditivo, ele realmente... Então, assim, principalmente no idoso, né? A questão da cognição é muito importante. Então, eu sempre tô pegando por esse lado. Porque quando eu falo pro idoso assim, olha, hoje você tem a sua vida, né? Sua vida, sua rotina, você consegue, né, fazer suas atividades diárias. Sem o uso do aparelho, a questão cognitiva vai diminuindo, eu falo pra eles, né? Então, assim, daqui a pouco você vai ficar mais esquecido, não vai lembrar o nome dos familiares, começa a ficar com isolamento social. Então, assim, porque não tá ouvindo direito. Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Então, assim, em casa, não quer ir mais no almoço em família, ou quer ficar só no quarto deitado, não quer ir pra sala porque não consegue ouvir a televisão. Então, a gente sempre vai tentando conversar com o paciente para que ele entenda que não se trata só de ouvir, é um conjunto como um todo, né? Hoje, quando a gente traz essa questão para o centrinho, né, para a questão da rede SUS, né, ou porque hoje, teoricamente, a pessoa que se classifica ali com essa perda auditiva, ela tem direito a receber um aparelho. Como que funciona isso na prática? Realmente é algo que funciona? É algo complicado? É algo demorado? Ou... O encaminhamento, ele funciona assim. O paciente tem uma queixa auditiva, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, na rede SUS, sempre a porta de entrada vai ser a unidade de saúde. Então, ele vai com essa queixa para o clínico geral da unidade, eles pedem um exame de audição, que é um exame da rede daí. Então, acho que tem 2 clínicas conveniadas ao SUS aqui em Joinville que faz esse exame. Ele retorna para o clínico com esse exame, e daí, então, que ele é encaminhado para o centrinho. Não vou dizer que é uma fila rápida, é por conta da quantidade de pacientes. Então, Joinville não é só Joinville. Joinville atende Joinville e região. Então, são várias cidades, Garuva, São Francisco do Sul, Araquari, Barra Velha. É uma demanda grande, tá? Então, é uma fila demorada. Então, os pacientes chegam reclamando já. Ah, eu tô 3 anos na fila. Porque ele fica um tempo esperando a audiometria na rede, depois volta pro clínico, então, que é encaminhado pro centrinho. Quando ele chega, então, que a gente faz o exame e vê que ele tem a possibilidade do uso, a gente orienta. A gente dá sempre 2 caminhos. Às vezes a família quer muito e o paciente não quer. A gente deixa na escolha do paciente. Então, eu sempre converso, eu digo, você tem 2 possibilidades aqui. Você pode querer o uso do aparelho auditivo, então a gente vai fazer a seleção, a escolha, a moldagem do ouvido, e a gente aguarda o aparelho chegar e adapta. Ou você tem a opção de não é momento ainda. Eu sei que eu tenho a perda, mas eu ainda não quero usar, não me sinto bem. E eu sempre digo, você tem a sua escolha. Ah, mas se eu não receber agora, eu nunca mais vou poder receber? Pode. A partir do momento que o paciente ele entra no serviço ali no centrinho, ele tem um cadastro ali. Então passa às vezes 1 ano, 2 anos, daí o paciente percebe que não está conseguindo mais se comunicar, difícil, né? Começa a ficar difícil. Aí ele entra em contato, fala, olha, já estive aí, na época eu não quis o aparelho, mas agora eu quero. Então a gente agenda uma nova avaliação auditiva e daí faz a seleção desse aparelho auditivo. Esse aparelho auditivo, ele impede também que a gente perca mais a audição, ou ele só vai fazer esse controle para a gente conseguir ouvir melhor? O que a gente observa? Então o paciente fala assim, vai ser um tratamento, porque muitos pacientes perguntam se é um tratamento, se ele vai recuperar a audição. E aí eu sempre dou o exemplo do meu óculos. Eu digo assim, se eu estou com o óculos, eu estou te enxergando. Quando eu tiro o óculos, não vou enxergar tão bem. O aparelho auditivo é a mesma coisa. Enquanto você está com um aparelho, você está ouvindo. Tirou para dormir, para tomar banho, para ir no mar, na piscina, você vai deixar de ouvir. O que a gente percebe? O aparelho auditivo, ele é como se ele segurasse um pouquinho essa perda de audição.
né? Porque a partir do momento que você vai estimulando o seu ouvido, você vai botando a célula auditiva em movimento, questão cerebral em movimento, a gente percebe que ele dá uma segurada na perda de audição. Pode acontecer, a gente vai envelhecendo, nossas células como um todo vão envelhecendo, então não tem como a gente barrar essa perda aí. Mas a gente percebe que quem usa o aparelho auditivo mantém ali uma audição por mais tempo antes de ter uma perda muito grande. E entrando um pouquinho agora, Jaqueline, na parte da reabilitação vestibular, né? Pacientes com tontura, né? Com distúrbios do equilíbrio. Como que é a avaliação desses pacientes no seu dia a dia? Então, aí isso eu trabalho na clínica Chung, né, onde a gente faz essas avaliações. Então, geralmente o paciente passa pelo otorrino, o otorrino solicita esses exames, né? Então, são queixas que a gente não tem uma idade. Então, até brinco com alguns pacientes que eu atendo, às vezes de 16, de 20 e poucos anos. Eu comento assim, ninguém brincou contigo que isso é doença de pessoas mais idosas? Ah, sim, pois é. Então, ele falou assim, eu nunca imaginei que eu ia ter tontura com 20 e poucos anos. Então, a gente percebe que não é mais uma coisa exclusiva de uma faixa etária. Então, assim, isso não sei dizer se é no pós-pandemia, pois eu não trabalhava com isso antes da pandemia. Mas eu observo que muitos pacientes relatam isso. Olha, depois que eu tive o Covid, eu comecei com zumbido, comecei com tontura, né? Então, eles vêm com essa demanda e são diversas. Então, tem muitos pacientes que referem a tontura. Ah, quando eu vou deitar, vou levantar. Tem muitos pacientes que, caminhando, eu perco o equilíbrio. Então, a gente percebe que são pacientes muito ansiosos também, os pacientes de tontura, né? Porque eles ficam muito preocupados, eles se preocupam que é uma coisa muito mais grave. Ah, eu devo ter um tumor na cabeça. Então, eles vêm com essas demandas e vêm com ansiedade. Às vezes, tu senta para conversar com esse paciente, tu quer ouvir ele bem acelerado, ele comentando e falando, e aquele desespero por conta dos sintomas. Eu acho que a gente podia abrir uma imagem de um aparelho vestíbulo coclear. O que vocês acham? Pra gente. Tu consegue abrir, Grazi? Abre no Google ali e joga pra gente. Pra gente falar um pouquinho sobre o tal do labirinto, né? Que é tão famoso, né? E. Porque é importante a gente mostrar a anatomia do aparelho vestíbulo coclear, né? As pessoas conhecem como labirinto, mas o labirinto não é só o labirinto, né? A gente tem a cóclea, que é o local responsável por onde a gente vai receber essas informações, essas vibrações e depois transformar em palavras, né? Se você quiser falar sobre a cóclea, ou até mesmo eu acho que é interessante a gente falar sobre os implantes, né? Eu não sei se tu poderia trazer mais essas informações, se é algo que você trabalha também lá, né? Então, geralmente as crianças, no centrinho, a gente encaminha mais as crianças para implante. Então, pelo SUS tem uma regra que tem que ter uma perda profunda bilateral. Então, o implante coclear ele é indicado para um paciente que ele não tem benefício no uso do aparelho auditivo. Então, a gente passou pelo teste da orelhinha, fez o exame do PEAT, diagnosticou essa criança com uma perda de audição, a gente coloca o aparelho auditivo. Pois é, esquecemos do negócio, mas vai dar tudo certo. Então é interessante, porque muitas vezes o paciente ele acaba sendo avaliado por um médico, né? E o médico manda para fisioterapia, para reabilitação vestibular, né? E o paciente fala, o médico falou que eu tô com labirintite. Tudo é labirintite, né? Tudo é labirintite, né? Então, quando a gente fala de tonturas, né? A gente tá falando aí mais ou menos 40 tipos diferentes de tonturas, né? Então, cada tontura, ela tem um sinal e um sintoma diferente, né? Isso vai depender da parte da área do labirinto em que ela for afetada. Então, isso vai trazer os sintomas. E a labirintite, ela é uma inflamação e é uma das 40. Então nós temos mais. Uma das menos frequentes, aliás. E é uma das menos frequentes. Eu digo sempre para frequentes. os pacientes, olha, a labirintite é um quadro muito raro, né? Não agradece que você não está com ela. Daí eu explico, a gente tem um sistema vestibular, daí eu mostro a figurinha, eu falo, ó, parece um caracolzinho. Na labirintite, vai ter uma inflamação dentro disso aqui tudo, então é bem, né, tem que ter com medicamento, então tem que fazer um tratamento muito mais, né, apurado. Então eu falo assim, que graças a Deus você não tem a labirintite, então, mas os pacientes chegam falando que tem a labirintite. O único caso que eu tive de labirintite foi um paciente que ela tirou o tumor muito próximo da região do labirinto. E aí acho que deve ter dado uma inflamaçãozinha ali. Tomou a região. E
Único caso. E olha que a gente trabalha o dia inteiro com isso. Muito tempo com isso. Não, eu digo que eu sou, assim, relativamente nova na área da tontura. Busco estudar muito. É uma área, assim, que na fonoaudiologia a gente tem poucos profissionais, né? E eu tava falando com a Elisama antes da entrevista, que foi muito difícil esse começo, assim, a interpretação do exame. Então, quando a gente fala vecto, eletro, nistagmografia, meu Deus, né? Que nome! Que nome. Então, são vários testes que acontecem ali dentro desse exame. Então, eu não faço só ele. Hoje, os planos de saúde, em questão de pagamento, eles pagam somente a vecto. Mas eu, como profissional, não consigo fazer só a vecto. Eu preciso avaliar o paciente como um todo. Preciso fazer uma conversa com esse paciente, entender como é que tá a questão da ansiedade dele. Que está, se ele relaciona, porque às vezes o paciente relaciona mesmo. Eu comecei com uma tontura. E eu sempre pergunto, estava acontecendo alguma coisa na tua vida? Como é que tá teu trabalho? Então ele fala, tá muito estressante, tive que entregar um relatório, ou uma família. Então sempre tem uma coisa mais relacionada, né? Então a gente consegue pegar ali. O exame da vectoeletronistagmografia em si, ela avalia vias de conexões. Então o paciente fala assim, nossa, eu vim para avaliar minha orelha, porque eles já sabem daí que o labirinto é localizado dentro do ouvido. Como que é? Explica um pouquinho melhor sobre esse exame, né, para o pessoal que está em casa, como que ele é feito e explica um pouquinho sobre ele, né? Então, eu geralmente sento com o paciente, né? Então eu falo para ele, olha, você se assustou com o nome do exame? Ele, eu andei dando uma pesquisada na internet. Geralmente eles vão lá no Dr. Google para ver como é que funciona. Então eu digo assim, pode ficar tranquilo. Então eu explico sobre a questão do sistema vestibular, sobre o labirinto. Um pouquinho menos, pode ser. Ah, tá, fechou. Assim já dá pra ter uma boa noção já. Então, assim, quando o paciente chega comigo, eu sempre converso com ele assim, olha, eu vou te explicar como é que vai funcionar a questão do exame. Primeiro eu faço uma conversa bem detalhada para entender como é que foi a rotina do paciente, como começou esse sintoma, o que estava acontecendo na vida dele, se ele relaciona, eu sempre pergunto, você relaciona o início da sua tontura com algo que aconteceu? Geralmente o paciente traz, foi um estresse na família, foi um estresse no trabalho, ou eu sofri uma queda e depois disso eu comecei com tontura, ou eu voltei de um voo muito longo e dentro do voo eu já trancou os meus ouvidos e depois disso eu comecei com uma tontura, então ali a gente já entende. E nessas perguntas a gente já consegue entender muita coisa, né? É muito importante essa questão da anamnese, de ouvir o paciente. E essa é a diferença para o paciente também. Então ele fala assim, nossa, se a gente vem num médico, eles nem olham pra gente. E aí a gente tem a vantagem com o exame vestibular de estar ali no olho do paciente, né? Então ele se sente muito acolhido. Então ele fala assim, nossa, tem gente que nem olha. Eu falei, aqui eu tô olhando direto, né? Porque a gente precisa ver o que tá acontecendo. Então, assim, falando da vecto em si, da vectoeletronistagmografia, então a gente coloca eletrodos, então eu explico para o paciente, fique tranquilo, não vai levar nenhum choque. Eu vou colocar os eletrodos somente para registrar os movimentos dos seus olhos através de um gráfico no computador para mim. E você vai seguir uma barra luminosa, uma luzinha que ela vai se movimentar para os lados. Então tem paciente que até acha estranho, fala, nossa, mas tô fazendo tanto exercício com os olhos para uma coisa que é a tontura, que o doutor já falou que é lá do meu ouvido. Então os nossos olhos, ele tem uma relação muito íntima com a questão do nosso sistema vestibular. Eu mostro a figurinha para os pacientes, né? Então eu apresento a cóclea para ele, mostro que ali dentro da cóclea é onde tem as células auditivas, né? E cada local dessa cóclea, ela é responsável por traduzir um som. E eu mostro o sistema vestibular, né, que é o labirinto membranoso que a gente fala, e isso, dos arcos. Então, o que eu faço? Geralmente eu represento para o paciente. Então, eu falo assim, nós temos dois laterais, canal posterior e os canais anteriores. Então, cada movimento que a gente faz com a cabeça, então ele tem um líquido que ele corre ali dentro, e eu tento explicar da forma mais prática possível. Então, o que eu explico? A gente tem receptores, então esse receptor vai mandando informação para o nosso cérebro. Então eu sempre explico assim, o que a gente vai avaliar aqui? Eu vou fazer você caminhar, vou fazer você fazer uma marcha no lugar, vou fazer você seguir uma luzinha, né? Pra gente poder avaliar como é que tá essa tua questão do teu equilíbrio. Eu pergunto sobre elevador, se ele sente tontura dentro do carro, né? Em qual momento se ele sente tontura quando deita, quando levanta, quando olha para as laterais. Então, tudo isso eu pergunto. No teste da Vecto, ele vai estar sentado, de frente com uma barra luminosa com os eletrodos. Então, coloco eletrodos nas laterais dos olhos.
o Terra e o que vai fazer a análise da Vecto, que fica bem na fronte. Então, é uma parte bem tranquila do exame, então eu já deixo o paciente bem tranquilo. Falo, olha, essa parte, a hora que eu falar 1, 2, 3, eu vou começar, você acompanha a barra luminosa. E depois eu falo descansa, pode olhar para qualquer lugar para mim poder ir analisando o exame já na hora que o paciente está fazendo. Então, essas provas, o que eu explico para o paciente? Essas provas, elas avaliam vias de conexões. Então, se em alguma dessas provas der alguma alteração, ele pode não só indicar um problema no labirinto, ele pode indicar algo central, que faça a gente ligar o alerta para encaminhar para o neurologista, né? Então, até outros dias eu atendi uma paciente que ela tinha um histórico de tumor, ela começou a voltar com os sintomas da época que ela tinha o tumor, porque ela já tinha retirado, foi no neuro, fez alguns exames, a princípio estavam normais, mas o neuro falou assim, não, eu vou pedir o exame da Vecto, tu faz, se der alguma alteração no exame da Vecto, você volta comigo. Se o exame estiver normal, você não precisa retornar dentro de 6 meses. Aí eu digo assim, uma baita responsabilidade, né? Porque eu tô laudando um exame de uma paciente que estava normal, graças a Deus, mas que é uma responsabilidade em tu conseguir analisar esse exame e dar essa certeza para essa paciente. E é né? com essas informações que o médico vai tomar as próximas decisões, As próximas decisões dele. Eu queria comentar contigo em relação às ressonâncias, né? É uma coisa que eu vejo que quando a gente fala do labirinto, né? É uma coisa que não tem tanto, não vai trazer tanta informação, né? Ela é mais para descartar qualquer um tumor, um câncer, algo desse sentido, né? Uhum. Mas eu vejo que psicologicamente abala muito os clientes, os nossos pacientes, né? Porque eles chegam muitas vezes no consultório e falam: Nossa, eu fiz um monte de exame, fiz ressonância, fui no hospital. Quando vai no pronto-socorro é a pior coisa. Ah, eu fui no hospital, tomei não sei o que, não tinha nada. Eu tô mais assustado porque eu Eles fiz ficam um exame, apavorados. eu não tenho nada e eu tô ruim. Então, tu já teve essa experiência também? Já, por isso que eu digo que o paciente de tontura é um paciente ansioso. Porque ele anseia por uma resposta, ele anseia por um resultado. Então, quando o paciente não acredita, assim, quando a gente fala assim, olha, tudo que tu tá sentindo, essa tontura, esse desequilíbrio, vomitando, tudo isso é uma célula que fica dentro do nosso ouvido. Então, eu apresento ali o labirinto novamente para ele. E eu falo, eu tento explicar da forma mais fácil possível. Eu falo, olha, tá vendo nessa pontinha do labirinto? Tem uma pontinha mais grossa, aqui fica uma célula, otocone, a gente chama de cristal. Ela tá deslocada, ela tá solta dentro desse canal. Então eu faço o movimento. Então, olha, quando eu deito para trás, olha o movimento que ele faz. Tá vendo que ele movimentou? Se ela tá solta ali dentro, ela vai passear ali dentro. E ela vai pesar em cima de um receptor que vai mandar uma informação lá pro seu cérebro. E daí, como a gente tem uma relação muito, muito próxima com os olhos, seus olhos vão fazer um movimento. Porque ele tá tentando mostrar pro teu cérebro que tu tá numa posição em que tu não está. Então ele tá tendo um conflito. E as coisas estão girando porque os seus olhos estão mexendo. Eles ficam assim, sério? Sim, as coisas não estão girando em si. Seus olhos estão movimentando e estão causando essa impressão de movimento. Então, quando você volta para a posição que essa otocone, esse cristal, ele para, você para o sintoma. Você fala, nossa, rodou tudo e parou. Só isso? Eu falei, só isso. E como é que eu faço agora? O que eu trato? O que eu tenho que tomar? Que remédio que eu vou tomar? Eu falei, então, não é nem remédio. Aí a gente fala, olha, a gente vai encaminhar para o fisioterapeuta, vai fazer uma reposição. E o que é isso? Então eu falo, fica tranquilo, vai fazer uns movimentos parecidos com o que eu fiz com você aqui, que deitei, né, para fazer o exame. Vai fazer uns movimentos para poder reposicionar, fazer com que essa célula volte ali para onde ela tinha que ficar. Tem pacientes, aí eu já explico, tem pacientes que em uma sessão resolve, 2, 3, até mais sessões. Mas é isso, sério que é isso? Então eles já saem assim, te amando. Tu é a melhor profissional da vida deles. Essa semana eu atendi um pedreiro e o negócio dele era construir um prédio alto. E ele tinha tontura há 15 anos. E ele não conseguia sair do térreo, né? Então ele erguia o térreo e só aceitava esse tipo de serviço, né? E ele apareceu na clínica, fizemos uma avaliação, fizemos uma manobra para reposicionar o cristal, né? Para quem não sabe, o nome dessa patologia se chama VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Né? Então é quando uma otocônia, que é o cristalzinho, ela sai lá da cúpula, que é onde ela deveria estar, e acaba dentro desse canal, como a Jaque já explicou, né?
E, cara, ele foi, saiu, assim, meio desconfiado, né? Porque já tá há 15 anos, já tava meio... Parece que com uma sessão vai. Sabe? Aham. Cara, no outro dia, ele voltou bravo, bravo, mas muito bravo, assim, né? No retorno, né? E eu pensei, vixe, esse Piorei cara... o negócio. Piorei o negócio. Apanhar. Daí eu falei, o senhor tá ruim? Dele, não, cara, eu tô bom. Eu falei, mas por que que o senhor tá bravo? Dele, eu tô 15 anos da minha vida com essa doença e ninguém nunca me falou que tinha uma cura. Fui médico, fui não sei o quê, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente está trazendo de conscientizar, falar sobre a tontura é muito importante, porque a gente está trabalhando na qualidade de vida. A pessoa, ela fica com medo de dirigir, ela fica com medo de atravessar a rua. Ontem um paciente meu falou assim, João, eu fui atravessar a rua correndo, depois eu parei, eu pensei, meu, e se eu rodasse, como eles falam, né? Porque ele já estava em tratamento, né? Mas tu vê como que O mesmo medo, né? assim, o medo de voltar. Então você vê que a ansiedade, ela causa, né? Ele, ai, João, eu tive que descer pro térreo, eu tive que descer pra um lugar aberto porque eu tava sufocando e achei que ia rodar. E não Eu já rodou, tava o te medo de ligando. rodar. E não rodou. Eu falei, mas rodou? Não. Eu falei, então, tá tudo Tá tudo certo. certo. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter com os nossos clientes. Eu sempre pergunto pro paciente assim, isso que tu tá sentindo, tá te afetando na tua vida? Deixou de fazer alguma coisa por conta disso? O paciente que fala, olha, eu atendi um rapaz que ele era super ativo e ele tinha 2 filhos adolescentes e ele falou assim, pô, eu jogo futebol, eu vou fazer caminhada, a gente faz trilha e eu não tô conseguindo viver, não tô conseguindo ter minha vida por conta disso. Então, assim, eu sempre pergunto pro paciente se tá afetando a vida diária. E às vezes, assim, eles fazem reabilitação, eu já atendi paciente que veio no físio, fez reabilitação, depois de um tempo voltou a fazer o exame. Aí eu falei, mas tá tudo certo, tá? Qual que é o sintoma que tu tá sentindo? Não, eu não tô sentindo nada agora, mas eu já quis fazer o exame pra ver se tá tudo certo. Então, assim, a gente vê que é uma ansiedade, né? Pra não sentir mais aquilo, porque realmente é ruim, né? E eu vou ter de novo, né? A pergunta, eu vou ter de novo? Né? Sempre perguntam. E a VPPB, ela é uma coisa que ela pode ser algo mecânico, um trauma direto, uma batida, um tombo, né? Como também pode estar relacionado com o emocional. Eu sempre falo, né, que o nosso emocional, a gente tem uma área do nosso cérebro, né, que todas as informações passam por esse lobo límbico, né? Ele que vai modular os nossos impulsos para o nosso corpo, né? Então, uma pessoa que tá triste, se ela tem dor, aumenta. Uma pessoa que tá tonta, se ela tem tontura, aumenta. Aí eu brinco, a pessoa ganhando a Mega Sena nem lembra que é tonta, né? Então, vai viajar, foi pra some. Paris, ficou sem tontura. Tá melhor? Não tô melhor, só ganhei na Mega Sena. Imagina, trimania. E até essa questão do tempo que o João comentou é interessante, né? Que às vezes demora muito tempo o paciente chegar até na reabilitação, provavelmente até contigo para avaliação. Como que tem sido isso? Assim, tu observa os profissionais indicando mais, encaminhando, ou porque às vezes a gente observa muito a realidade ainda dos pacientes estarem tomando medicação há muito tempo, Pra depois sofrendo há muitos anos e nunca foram avaliados adequadamente, nunca foram tratados, né, através da físio. São raros os pacientes que chegam pra mim e eles falam assim, já tive tontura há tanto tempo atrás, já fiz sessões de fisioterapia. São raros os casos. Muitos falam, eu tenho isso há anos. Aí eu digo, mas por que tá vindo somente agora? Ai, não, porque agora tá pior. Então eles esperam piorar a situação, eles esperam estar com sintomas maiores para poder buscar. Então tu vê pessoas que há anos levantam da cama devagar, porque já sabe que se levantar rápido vai ter a tontura. Então, as pessoas vão adaptando as situações de vida e não procuram ajuda, né? Então, a gente sempre fala, igual esse caso que o João comentou, pô, 15 anos ele com essa tontura, poderia ter vindo antes. Então, as pessoas esperam, sabe? Então, que tanto popularizou o nome labirintite, que a pessoa vai lá, compra um labirinto na farmácia e toma, e acha que vai funcionar. Então, onde eles começam a ficar assustados? Quando eles tomaram um tipo de medicamento, amenizou. Passou um tempo, voltou de novo. Aí tomou de novo o mesmo remédio, aí já não passou. Aí ele toma outro, e daí já não passou. Porque se for realmente a questão do cristal, eu digo, o remédio não vai resolver, porque você precisa reposicionar. Claro, existem casos em que o nosso próprio corpo, né, a própria cristal, a própria otocônia, ela se desfaz ali dentro da endolinfa, então ela se desmancha, então, mas são raros os casos que acontece da pessoa ter essa tontura e não ter que reposicionar. E o que eu vejo por experiência própria na minha família? A pessoa foi uma vez no médico,
O próprio médico fez a manobra, reposicionou, não teve mais. Depois de algum tempo, voltou a sentir a tontura. O que que a pessoa fez? Tentou fazer sozinha em casa. Então, como eu disse antes, a gente tem 3 canais, né? Então, o que que a pessoa fez? Ela tentou fazer uma manobra sozinha na cama, em casa. E ela tirou de um canal e passou para outro canal. Então, antes, quando ela deitava e levantava, ela sentia tontura. Quando ela fez a manobra sozinha em casa, ela não pôde mais olhar para os lados. Porque quando ela virava para a lateral, sentia tontura. Então, ela deslocou a otocônia de um canal e passou para outro. Então, eu digo, não resolveu o problema, criou outro. Porque daí ficou mais difícil de lidar. Então, eu digo assim, procurem ajuda, né? Procurem um médico, um físio, uma fono, né? Que são os profissionais capacitados, né, para orientar e para poder avaliar isso. E é legal porque quando a gente vai falar das manobras, né, às vezes na consulta a gente fica 40, 50 minutos conversando, a gente faz a manobra em 4 minutos, né? Mas a pessoa não entende que nós temos 3 canais, nós temos os 2 lados, né? Então a gente tem 3 hipóteses para cada canal. E ainda assim, existe a questão de ser uma canalitise ou uma cupulolitise, né? Então, nós temos aí mais de 20 possibilidades, né? Não é só chegar lá, deitar e virar a cabeça para trás. Então, é um mundo que a gente tem que estudar. Às vezes, a gente vê algo que a gente tem que dar uma olhadinha, dar uma lida no livro, tem que rever, porque são tantos fatores, existem às vezes alguns casos que peculiares, digamos assim, né? Que fogem da regra, que você faz uma, faz duas, no melhor, opa, então vamos tentar outra coisa, né? Às vezes, para a mesma manobra, a gente tem técnicas e posições diferentes, então não façam em casa, muitas vezes você acaba piorando, né? O que poderia ser realmente algo simples, a gente tem que fazer uma manobra, soltar o cristal, depois reposicionar o cristal, e aí que era para ser, às vezes, uma sessão acaba se tornando um tratamento completo, né? Sem falar também, né, Elisama? A Elisama vai falar um pouquinho melhor. Mas quanto mais tempo a pessoa fica com tontura sem tratar, depois, após a reposição do cristal, ainda persiste um outro tipo de tontura, né? Que acaba causando uma doença chamada hipofunção. Como a Jaqueline falou, né? O paciente, ele evita de se mexer. Vou ficar parado, vou levantar devagar. Às vezes aparecem uns robozinhos, né? Entro na sala com a cabeça parada, não se mexe por medo da tontura. Porém, quanto menos eu me mexo, menos eu mando essa informação para o cérebro, menos ele labirinto trabalha. vai precisar trabalhar. Exatamente. E aí essa função vai ficando cada vez mais reduzida, né? Então a pessoa passa a ter uma tontura em outras, principalmente quando ela move a cabeça, quando ela move os olhos. Então aquilo que começou talvez não tão intenso começa a se exacerbar e a gerar em outras posições. Por isso que quanto mais precoce, melhor, né? Como eu pego o caso de hipofunção lá na clínica, muitos, e geralmente é com esse histórico, tenho tontura há anos, nunca tinha vindo atrás, agora eu tive um tempo e resolvi vir. Aí tu faz o exame, às vezes tu faz até a manobra ali para avaliar, não apresenta tontura. Quando a gente faz um teste dentro do exame de Vector, a gente faz uma prova que chama prova calórica, que a gente coloca um arzinho quente, frio dentro do ouvido, para avaliar realmente a função do labirinto. E daí ali a gente vê que tem um labirinto não funcionante, ou os dois lados uma hipofunção. Porque realmente a pessoa veio se adaptando de uma vida, evitando movimentos bruscos, evitando fazer certas coisas. E eu tô pegando muitos casos de hipofunção por conta disso. Como que o quente e o frio, ele estimula? Então, de maneira prática, o que eu explico pro paciente? Então, eu sempre falo assim, o paciente tem que estar de olhos fechados para evitar a fixação ocular, né? Exato. Se o paciente fixa, ele mantém. Então, a gente faz de olho fechado. E o que eu falo? Estou colocando um arzinho quente dentro do teu ouvido, é a 50 graus, por 1 minutinho. E eu falo, o que ele vai fazer? Ele vai esquentar a tua orelha interna lá dentro. Esse calorzinho vai chegar até o labirinto. Aí eu falo, lembra que dentro do labirinto corre um líquido? Quando a gente muda a densidade desse líquido, é como tu vai ferver uma água. Quando tu ferve uma água, ela não muda a densidade daquele líquido? Então, ela vai mudar e ela vai fazer um movimento lá dentro. Então, eu sempre falo, você vai sentir uma tontura. Tem pacientes que dizem assim, nossa, eu tô rodando. Ou tá girando, tá me girando, tá girando a cadeira, tô flutuando. Então, eles têm essa sensação. Porque a gente tá causando um movimento, tô estimulando esse labirinto. E daí, a gente colhe uma resposta através do nistagmo que o paciente apresenta. Para quem não sabe o que é nistagmo, quando o paciente tem uma tontura, os olhos fazem um movimento muito rápido. A gente chama isso de nistagmo. Então,
A forma com que ele movimenta, a gente faz uma medida desse nistagmo e a gente consegue ver se está com uma função boa, ou uma hiperfunção, ou uma hipofunção. A gente pega nesse exame dentro da Vecto. Tá. Eu gostaria de falar um pouquinho também, de saber como que é a tua experiência dentro da tua prática sobre os zumbidos, né? O zumbido é uma coisa que hoje na nossa cidade nós temos quase, não vou dizer nenhuma, mas a gente tem poucos profissionais que trabalham apenas com zumbido, né? Então eu vejo que a medicação não vai funcionar, né? E se tu puder falar um pouquinho sobre isso. O que eu digo? O zumbido ele é uma pedra no sapato. Dos otorrinos, das fonos, dos Porque ele não é profissionais. uma doença, né? Ele é um sintoma. Ele é um sintoma de algo. Então eu sempre digo assim para os pacientes: fica tranquilo, ele não é uma doença. Mas você pode ficar um pouquinho abalado porque ele tem muitas causas. Então, assim, a primeira coisa que o médico faz quando o paciente chega com queixa de zumbido é pedir um exame auditivo. Geralmente, os pacientes, o que a gente observa? Pacientes idosos que apresentam uma perda de audição nas frequências altas, que são as frequências agudas, som do passarinho, som fininho, onde tem uma perda ali. A gente percebe que são pacientes que têm um zumbido. A gente percebe históricos de pacientes que trabalham em indústria, com ruído. Pacientes que trabalham com algo, plataforma que treme, ou algum movimento com as mãos que treme. A gente observa que são pacientes que vêm com zumbido. E eu sempre digo, ele pode ser uma questão de audição, mas ele pode ser uma alteração de metabolismo, uma pressão alterada, um diabetes descompensado, uma pressão na TM, paciente que se aperta muito. Então, assim, o que a gente observa na prática com o aparelho auditivo? Então, o paciente, às vezes, ele fala assim, eu me incomodo mais com zumbido do que não ouvir, que fica essa zoada na cabeça. O que eu percebo na prática com o aparelho? O aparelho ele não é um tratamento para o zumbido. Apesar de muitos aparelhos auditivos eles virem com um módulo de tratamento para zumbido. Mas assim, eles não... Eu já trabalhei com algumas marcas de aparelho, entrei em contato com algumas fonos de treinamento de aparelho, que eles não trazem uma receita de bolo para fono seguir. Então, assim, se o paciente tem zumbido, tu vai ativar o tratamento para zumbido. O que seria esse tratamento dentro de um aparelho auditivo? Ele é um ruído que você coloca. Então, é como se a gente fosse anular aquela onda do zumbido. Então, todo som tem uma onda sonora. Então, ele tem um movimento, tá? Então, a gente tenta identificar na audiometria, a gente pega um exame e a gente tenta falar para o paciente assim, fala para mim, desses estímulos que eu vou te dar, quais que se parecem com o teu zumbido. E a gente vai ali, vai dando o estímulo. Grosso, fino, alto. Então, ele fala, esse daí é bem parecido com o meu zumbido. A gente, então a gente tá mais ou menos ali. E a gente vai mudando a altura. Pra ele dizer assim, essa é a altura do meu zumbido. Então, no aparelho auditivo, o que a gente faz? O aparelho que tem esse tratamento. A gente tenta colocar um ruído semelhante ao zumbido para tentar fazer com que as ondas se anulem. O que é isso? A onda do zumbido dele tem uma frequência. Eu emito a mesma frequência para as ondas se anularem e ele deixar de ouvir o zumbido dele, tá? Só que tem empresas que falam que quando a gente coloca esse tratamento, esse chiado para o paciente, tem umas empresas que falam, o paciente tem que ouvir. O paciente não suporta. Por quê? Eu vim aqui com zumbido, colocar um aparelho auditivo e agora eu tô saindo com mais um barulho no meu ouvido. Então, não é muito aceito ainda. Então, umas empresas dizem que tu tem que colocar alto, tem que colocar por 3 horas pelo dia. Tem estudos que falam que é 8 horas por dia, tu tem que colocar esse tratamento. Na prática, o que a gente observa? Às vezes os pacientes falam assim, nossa, quando eu tô com o aparelho eu não escuto o zumbido. Paciente que tem perda de audição. Por quê? Quando ele tá em silêncio, sem o aparelho auditivo, o zumbido tá lá dentro. Tá alto, tá ouvindo. Quando tu bota um aparelho auditivo que ele começa a escutar os outros sons, ele deixa de perceber o zumbido. Porque o cérebro dele fica ocupado com outras informações sonoras que tá recebendo. Mas e aí, o paciente que não tem uma perda de audição e tem um zumbido, o que a gente faz? O paciente não vai querer colocar um aparelho com tratamento para zumbido se ele só tem um zumbido e não tem a perda de audição. Então, na prática, a gente observa assim, muitos médicos indicam alguns medicamentos fitoterápicos, acupuntura, tratamento com ruído branco. Então, já vi médico, paciente chegando e falou assim, o doutor falou para mim, lá no YouTube, colocar ruído branco. E deixar deitar um pouquinho lá e ficar 1 hora com aquele sonzinho de chuva, né? O ruidinho branco ali, pra mim me acostumando. Então, eu percebo que os médicos, assim, é uma dificuldade para todos os médicos também. E eu sempre, na minha prática, como eu não trato essa questão, o que eu falo pros pacientes? Percebe, tem dia que teu zumbido tá mais alto? Tem.
Tu comeu alguma coisa diferente nesse dia? Então tem gente que relata assim, eu percebo que quando eu como muita gordura, muita fritura, meu zumbido aumenta. Ou quando eu tô muito estressado, muito cansado, meu zumbido aumenta. Então eu sempre vou falando pro paciente, vai se percebendo. Se é uma coisa que tu consegue evitar, uma coisa que tu consiga controlar, para que tu consiga controlar o teu zumbido, muito bom, sabe? Então a gente sabe que é uma pedra no sapato, essa questão do zumbido. Muito legal o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer. Ele tem mais alguma perguntinha aí? Pra entender muita coisa, muito Muita interessante, coisa. né? Eu Ela acho. explicando mesmo dessa forma, muito bom. E a gente fica muito grato, né, por você ter aceito o convite. A gente também agradece a Clínica Fisioform, né, por ceder toda essa estrutura, né? A Clínica Fisioform é aí referência na cidade em relação à fisioterapia, nutrição, psicologia, TO. Então nós temos várias outras áreas, né? Eu vou deixar o site e o Instagram da clínica, né? Então, se você gostou desse podcast, né, a gente pede que você também curta e comenta. E agora, Jaque, eu vou deixar as considerações finais para você. Bom, queria agradecer. É uma parceria, né, que a gente diz. Então, assim, nós fazemos a avaliação lá completa com a Vecto, né? E gostaria de agradecer o convite de vocês para estar aqui falando um pouquinho. É um assunto que eu sempre digo assim, eu sempre tô aqui pronta para aprender. Então, eu nunca sei nada. Eu expliquei para vocês aqui só a minha vida diária, mas a gente sempre tá buscando, sempre estudando, sempre, né? Porque para dar o melhor para o nosso paciente, né? Para não deixar a pessoa sozinha ali sem saber o que fazer. Então, é o que a gente busca como profissional de saúde, é sanar, ajudar e fazer o melhor possível pela vida de cada um. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, comenta e se caso você já passou por alguma situação, escreve aí pra gente que a gente vai acompanhando.